Então começamos por nos explicar onde é que nós estamos. Que sítio é este? Bom, nós estamos nas instalações do Nanosat Lab, que é o laboratório principal é a sala principal deste laboratório. Laboratório este que foi constituído em 2022 e surgiu na sequência enfim, de tudo o que passámos no projeto IST-SAT e decidimos, de facto, continuar esta aventura, de não ficar só por um satélite, mas lançarmos a novos projetos. E, portanto, propusemos ao Instituto Superior Técnico a criação de um novo laboratório, que chamámos IST Nanosat Lab. Está aqui, aliás, a camisola, não é? E que neste momento compõe-se desta sala, é uma sala, enfim, de open space, tem uma parte de hardware, como se vê aqui, com esta quinquilharia toda, tem uma parte mista e uma parte de software, e temos ainda uma outra sala, uma sala limpa, em que os nossos modelos já, enfim, em configuração espaço, são depois montados, testados, etc. E, portanto, basicamente é esta, para além, obviamente, da sala de rastreio de satélites, que será a chamada Estação Terra, ou Estação Terrestre, de controle dos nossos satélites. Por enquanto ainda só estamos prestes a lançar um, mas esperemos ter em breve mais que um no espaço. Então agora vou-lhe pedir que me explique o que é o IST-SAT-1. Ok. O IST-SAT-1 foi um projeto que começou... bom, a ideia é anterior a 2012, mas de facto a primeira realização prática de chamada prova de conceito, feito por um aluno meu em 2012, numa altura em que nós decidimos lançar-nos a esta aventura de fazer um satélite. Até aí só tínhamos uma sala de rastreio, seguíamos os satélites enfim, feitos por outras pessoas, nomeadamente universidades europeias e não só, e decidimos fazer o nosso próprio satélite. Foi feita uma primeira tese, que é a prova de conceito, no fundo um protótipo ainda um pouco cru daquilo que seria a arquitetura final do satélite, e depois começámos a entusiasmar alunos, lançando teses de mestrado que foram fazendo cada uma dos subsistemas que constitui o satélite. Esta arquitetura, vê-se aqui ao meu lado, temos aqui o satélite de uma forma planar, nós chamamos isto o FlatSat, e cada uma destas placas é um subsistema. Esta arquitetura, curiosamente, foi definida nessa primeira tese, de 2012. Depois começámos por fazer o computador de bordo, digamos assim, que teria também já algumas funções de orientação, capacidade de orientação no espaço do próprio satélite, numa segunda tese, e em 2017 eu tive conhecimento de um concurso que a Estação Espacial Europeia lançou, destinado exatamente às universidades para a construção de equipas universitárias que quisessem fazer satélites. A própria ESA, portanto, a sigla em inglês da Agência Espacial Europeia, oferecia, digamos, entre aspas, os testes que os satélites têm que ser submetidos e o lançamento. Decidimos concorrer. Nessa altura já existia, para além desta arquitetura, já existia uma primeira versão do tal computador de bordo, já existia uma versão ainda rudimentar da fonte de alimentação deste sistema complexo, e algumas ideias para outros subsistemas.
mas nós decidimos concorrer, ainda, enfim, com o que tínhamos, e fomos apurados num universo de 13 universidades, ou 14, já não sei ao certo. Fomos uma pool de apuramento na Holanda, no centro mais tecnológico da ESA, no ESTEC, e nessa pool de apuramento ficámos apurados. Portanto, foram 8 selecionadas e nós ficámos na pool final de 6 equipas que ficaram selecionadas. A partir daí, começámos a desenvolver algum trabalho, não só nos aspectos práticos, mas sobretudo enfim, no projeto teórico do satélite que tivemos que apresentar à Agência Espacial Europeia no final desse ano. Portanto, no final de 2017, fizemos o primeiro exame, digamos assim, em que fomos avaliados por especialistas, apresentámos já o projeto de cada um dos subsistemas, alguns dos quais já tínhamos protótipos, enfim, fomos criticados e a conselho dos especialistas fizemos alguns melhoramentos naquilo que já tínhamos, mas no final fomos apurados, digamos, para a fase seguinte. E começámos então a construção do satélite. Entretanto, meteu-se a pandemia, houve várias peripécias porque deixámos de poder aceder ao laboratório. O laboratório ainda não era nesta sala, ainda recorríamos à sala 1446, portanto uma sala que é ao lado da nossa atual sala limpa, e que depois mais tarde transferimos para esta sala, que tem outras condições, portanto já mais ampla, com melhores facilidades em termos de desenvolvimento de, enfim, peças de hardware, algumas melhores características também em termos de máquinas para desenvolvimento de software, e fomos desenvolvendo o projeto até que o técnico fechou e, portanto, a partir daí ficámos completamente congelados em termos de desenvolvimento. Houve aí algumas destas peças foram transferidas para a casa de um aluno nosso, que hoje já não está cá, ele está agora na Spinworks, porque era quem tinha melhores condições em casa para, enfim, montar o setup experimental do satélite. E começámos a fazer alguns testes remotos, mas, obviamente, 2019 e, sobretudo, 2020 foram anos, basicamente, marcámos passo, digamos assim. Depois, 2019 não, digo mal, 2020, 2021. Depois retomámos em 2022. Em 2022 nós tínhamos praticamente o satélite pronto, mas não conseguimos passar aos testes fizemos testes funcionais, fizemos vários tipos de testes. Aprendemos muito neste percurso, não é? Formámos, enfim, vários alunos, eu contabilizo para aí provavelmente algumas 30 teses nos mais variados aspectos relacionadas com este projeto, e fizemos testes de radiação. Fomos à Suíça fazer testes de radiação com radiação ionizante num instituto em que basicamente bombardeou o nosso processador central, o nosso computador de bordo, com protões para perceber se aquilo funcionava ou não funcionava num ambiente mais agreste, num ambiente espacial mais agreste, que é um problema, né? Porque no espaço, obviamente, nós estamos sujeitos a alguma radiação, apesar de estarmos protegidos pelo campo magnético terrestre, mas mesmo assim há alguns pontos da órbita em que estamos sujeitos a uma maior radiação, e portanto é preciso perceber se os sistemas estão imunes a isso, ou pelo menos se aguentam. Fizemos testes de radiação não ionizante, portanto de compatibilidade eletromagnética, na Anacom,
nas instalações que eles têm aqui em Barcarena. Aliás, eles são um dos sponsors. Nós não tivemos propriamente patrocínios em dinheiro, mas tivemos patrocínios em género. Não é? Quer dizer, tivemos várias empresas que nos apoiaram ou nos deixaram fazer testes. Por exemplo, a Active Space em Coimbra deixou-nos ir fazer testes na câmara de vácuo térmica, percorrendo, fazendo logo um teste de perceber como é que o satélite se comportava em termos térmicos quando sujeitos a uma gama alargada de temperaturas. Aliás, isso foi feito no contexto de uma tese de um outro aluno. Fizemos testes, aliás, peço desculpa, não foram testes, foram a versão final destes circuitos. Para espaço tem que levar uma camada que é designada por conformal coating por causa dos aspectos de ausência de ar e, portanto, e de isolamento mesmo contra umidades, etc. Os circuitos levam uma camada de uma resina especial que cobre os circuitos impressos. E isso foi feito, por exemplo, na Lusospace, ou seja, eles ensinaram-nos a fazer isso. Fizeram uma primeira placa e depois foram os alunos que acabaram por fazer o resto. Fizemos algumas asneiras no percurso, mas aprendemos como isso se faz. E, bom, em final de 2022 começámos a preparar para fazer o teste. Entretanto, tivemos alguns problemas, começámos a fazer alguns testes em ambiente de espaço. Há 2 testes essenciais que se fazem, que são um teste de vibrações para, de alguma forma, simular as condições que o satélite sofre quando o lançador, portanto, quando o foguete arranca, quando o foguetão arranca, que sujeita todo o seu conteúdo a vibrações muito grandes. E, portanto, o satélite é metido numa máquina especial, num shaker que o abana com várias frequências e várias intensidades, para perceber se aquilo realmente resiste, se não se parte todo, etc. Nessa primeira tentativa, em 2022, tivemos um revés porque houve um dos painéis que se partiu e, portanto, tivemos que voltar para casa. Não chegámos à segunda fase do teste, que é o tal teste em vácuo e gamas de temperatura elevadas. Voltámos para casa, comprámos outros painéis, refizemos o projeto a nível de estrutura, porque o painel partiu-se essencialmente porque não estava bem aparafusada à estrutura e, portanto, havia ali tensões que eram provocadas exatamente por essa falta de adaptação mecânica. Depois partiu-se um bocadinho de um painel, fomos ao INESC-MN, tivemos a colaboração também do INESC-MN, onde as primeiras integrações foram feitas na sala limpa deles e que também aproveitámos a experiência deles neste tipo de atividades para poder cortar um painel e, portanto, poder de alguma forma reaproveitar. Mas como, entretanto, comprámos outros painéis, acabámos por não precisar de aproveitar esse painel cortado. Enfim, tornando a história mais curta, em 2023, finalmente, repetimos o ensaio de vibrações, passámos esse ensaio de vibrações e depois fizemos um segundo ensaio na câmara térmica de vácuo, que faz a segunda simulação, isto é, já em órbita, recria ou tenta recriar as condições em que o satélite vai operar. Esses 2 testes foram passados, portanto, tivemos aquilo que se designa, fizemos um segundo exame, digamos assim, e passámos à análise final, o chamado Flight Acceptance Review, que é o exame final, depois de passar todos estes testes,
que nos habilita a fazer o lançamento. Isso foi passado com sucesso. A ESA só deixa lançar quando, de facto, está tudo em condições e, portanto, estamos numa fase agora de esperar que vamos fazer a integração do satélite no chamado deployer, que é uma catapulta que expele, quando chega à altitude, o foguetão sobe e depois, enfim, faz o lançamento dos seus filhotes em órbita, e isso é feito num sistema tipo catapulta, em que estes satélites cúbicos são enfiados, e é isso que vamos fazer em março na Alemanha, em Berlim. Depois o satélite é colocado, fica em pousio um tempo até ir para Kourou, metido no lançador e finalmente lançado para o espaço. Esperemos que esta parte final corra bem, para em junho, julho, podermos finalmente começar a receber os primeiros satélites, os primeiros sinais do satélite em órbita. Portanto, a história é complicada. É uma história muito longa e complicada. Exatamente. Gostava só que me explicasse a parte técnica, porque é que o satélite é um cubo. Sim. E que vai estar a transmitir uma vez estando Ok. no mar. Ok. Eles escolheram esses sinais, portanto, tens escolhido outra coisa qualquer, não sei. Sim. Essa é uma parte importante. A missão do satélite é algo importante e que também contou para que a ESA considerasse esta candidatura desta equipa portuguesa como uma candidatura interessante, porque era uma missão que mais ninguém tinha. Normalmente estas missões são missões ou de observação da Terra ou de experiências em órbita ligados a sistemas de comunicação ou eletrónica, enfim. No nosso caso, a missão que nós propusemos foi fazer um teste deste sistema que está aqui, que é o nosso payload, que constitui um pequeno receptor dos sinais dos aviões. Os aviões, a partir de 2020, todos os aviões comerciais, seguramente, têm que emitir uns sinais especiais, sinais digitais, que permite, por exemplo, localizar e saber dados sobre onde é que está o avião com um grande pormenor. Por exemplo, se for ao Flight Radar 24, consegue ver onde é que esses aviões estão. Essa localização é feita não com o radar ativo, como era feito antigamente, em que havia uma antena, um sistema de comunicações complicado, em que enviava um sinal radioelétrico, recebia o eco e percebia-se onde é que, depois via-se num ecrã onde é que o avião estava. Não, agora é um radar passivo, digamos assim, em que os próprios aviões enviam os seus sinais. Esses sinais são sinais digitais, vêm num formato empacotados numa trama com diferentes tipos de informações. A sua identificação, a sua localização, não é? Eles localizam-se por GPS, dados de voo, altitude, velocidade, etc. E tudo isso é recebido por antenas em terra, que depois carregam bases de dados essas que nós vamos ver, por exemplo, ao exemplo que eu dei do Flight Radar 24, mas há outros sites em que é possível também consultar essa informação. O problema é que isso é possível ter essa informação quando há estações em terra que recebam esses sinais. Em zonas remotas, sob os oceanos, nos polos, zonas desérticas, não há receptores. E, portanto, a forma ideal de receber isso é a partir do espaço. Pronto. E existem já receptores de sinais ADS-B noutros satélites. Simplesmente esses sistemas são sistemas caros, gastam muita energia, implicam a instalação em órbita de antenas que tenham ganho para receber esses sinais, e o que nós tentamos com a nossa missão é, ok, nós vamos
tentar uma nova abordagem a este tipo de receptor destes sinais, que é exatamente esta placa, sendo um sistema, como eu digo, uma nova abordagem, porque é um sistema pouco gastador, que não implica instalação de antenas em órbita, usa uma antena planar que está dentro do corpo do satélite, e aquilo que queremos, no fundo, é caracterizar, fazer a caracterização deste sistema de recepção desses sinais ADS-B. Isto permitirá, por exemplo, e portanto é uma prova de conceito nesse sentido, isto permitirá, por exemplo, ter em satélites de baixa altitude sistemas mais compactos para a recepção destes sinais. Porquê é que é um cubo? Porque a partir do início do milénio, sensivelmente, houve dois professores americanos, um de Cal Poly e o outro de Michigan, salvo erro, que decidiram, eles tinham alunos de aeroespacial e precisavam, tinham a ideia de fazer projetos de satélites, pequenos satélites, com os alunos. Portanto, queriam uma abordagem hands-on, uma abordagem mais prática daquilo que, enfim, dos conceitos teóricos que davam, e acharam que até aí todos os sistemas espaciais, nomeadamente satélites, cada um tinha o seu feitio. Por exemplo, o POSAT também era era cúbico, era um paralelepípedo. Outros eram piramidais, enfim, tinham os mais variados conceitos. O Sputnik era esférico, cada um fazia de sua maneira. E o que eles procuraram fazer foi um standard. E, portanto, criaram um formato único, com base num cubo de 10 centímetros de aresta, e a partir daí o sistema cresce modularmente. 2 cubos, 3 cubos, okay? 6 cubos, 12 cubos, etc. E isso permite, de alguma forma, e hoje todos os satélites utilizam, digamos, esse standard. Isso permite, de alguma forma, embaratecer o projeto, porque eu, quando faço uma estrutura, já tenho a certeza de quais são as dimensões, portanto não tenho que inventar ou reinventar a roda. E, portanto, essa é a explicação porque os satélites têm este formato e se chamam CubeSats, exatamente por causa disso, não é? Aliás, há uns satélites mais pequeninos que também têm formato de um cubo, são mais pequenos do que estes de 10 centímetros de aresta. Serão satélites... Não tens aí um satélite para se mostrar? Não temos aí. De 5 centímetros de aresta, que são bem mais pequenos. Só temos 5 minutos antes da sua reunião. Sim. Eu tenho 2 perguntas para lhe fazer, portanto vou-lhe pedir respostas breves, mas Ok. são respostas que são muito importantes para a história que queremos contar. A primeira pergunta é: isto de mandar um satélite para o espaço não é trivial. E eu sei que foi necessário uma série de papelada, isto porque depois vamos ter o depoimento da senhora Ministra, portanto está a perceber onde é que eu estou a chegar. Certo. Queria que nos explicasse, esta coisa de mandar um satélite não é trivial e foi preciso uma série de autorizações e foi preciso o envolvimento das mais altas instâncias para termos a autorização para ir para o ar. Certo. Queria que mencionasse um pouco isso, da não trivialidade. O facto de isto ser um projeto pioneiro em Portugal, porque na verdade nós não somos o primeiro satélite a ser lançado depois do POSAT ter sido lançado há 30 anos, mas do ponto de vista de desenvolvimento fomos os primeiros, portanto abrimos um bocado de caminho. Há um conjunto de legislação a respeitar. Essa legislação, quando nós começámos o projeto, não existia em Portugal. E Portugal nem sequer tinha assinado a Convenção dos... como é que ele se chama? Não sei ao certo. Dos objetos espaciais lançados no outer space, portanto, para o espaço, que é uma convenção, enfim, assinada pelos países que naquela altura tinham interesses no espaço, Estados Unidos, União Soviética, mas depois França, Inglaterra, etc, etc. Nós não tínhamos isso sequer. Foi criada uma lei de espaço, portanto a legislação era toda nova, e nós tivemos que efetivamente ir acompanhando esse processo. Não só
para a questão das comunicações, e aí já havia alguma, em termos mundiais, já estava tudo estabelecido, e a autorização das nossas frequências foi feita através da ANACOM, que é a entidade que, no fundo, serve de interface com a União Internacional de Telecomunicações, que é quem valida de facto as frequências de comunicações, mas depois o próprio licença de controle, comando e controle do satélite, que é preciso pedir à nossa autoridade espacial, que é mais uma vez a ANACOM. E, portanto, é esse caminho que percorremos. Faltava uma série de autorizações, nomeadamente faltava a questão da responsabilização. E toda essa legislação foi sendo criada à medida que o projeto se foi desenvolvendo. Neste momento estamos na fase final de pedir a licença, finalmente, do satélite, sem o qual não é possível, por exemplo, nós embarcarmos no Ariane 6. E queria também que me dissesse, antes de fecharmos, mas esta é mesmo importante, qual é que é a relevância de se fazer um nanosat em ambiente universitário, e em especial aqui no técnico, porque ao longo dos anos, que o nanosat não é feito só pelo Rui Rocha, há muitas pessoas que estão envolvidas nisto, e a importância disto ser feito em ambiente universitário. Eu sou só um facilitador, na realidade. Aquilo que fiz foi rodear-me dos meus colegas que também embarcaram no meu projeto, quase que me atiraram para a cabeça do touro, como se costuma dizer, e rodeámos de alunos que se interessaram pelo projeto. É muito importante isto. Aliás, a ESA cria exatamente estes programas de Fly or Satellite, como eu referi, para criar a apetência nas equipas universitárias para este tipo de aprendizagem. Um projeto espacial é algo que envolve, é um projeto de um sistema complexo, a engenharia, e, portanto, é um exemplo perfeito de como se desenvolve, seguindo as melhores práticas, um sistema de engenharia que envolve várias componentes, desde a engenharia mecânica, a engenharia eletrotécnica, comunicações, portanto, protocolos e software. Este cubo de 10 centímetros de aresta tem muito software também. Portanto, é uma área multidisciplinar que agrega, que numa escola de engenharia é ótima para formar futuros engenheiros. Tal como o projeto dos automóveis, dos carros autónomos ou de outros quaisquer, mas que é um bom motivo para formar bons profissionais de engenharia. E, portanto, é algo que deve ser acarinhado na escola, este tipo de projetos, para que nós possamos formar engenheiros cada vez mais capazes e com boas capacidades para fazer desenvolver estes setores. Este setor do espaço, em particular, nos últimos anos tem avançado bastante, mas precisa de profissionais capazes de o popularem e de desenvolverem cada vez mais a tecnologia feita em Portugal. Porque fazer satélites, se tivesse dinheiro, comprava um satélite feito. Mas não é isso que nós queremos. Nós queremos aprender fazendo. Nós queremos dominar a tecnologia. E, desse ponto de vista, este projeto, com a opção que nós tomamos de fazer tudo, é extraordinariamente importante. Ok? O que é que nós fizemos aqui? Tudo, exceto duas peças. Os painéis solares, como eu já disse que partimos e tivemos que comprar, e o sistema de instalação das antenas em órbita, porque considerámos que não tínhamos experiência. Aquilo é um mecanismo relativamente simples, mas não tínhamos experiência nenhuma no seu desenvolvimento, e se falhasse, nós corríamos um risco grande de deixar de ter comunicações com o satélite, e sem comunicações com o satélite não é mais do que um tijolo em órbita. Sim, queria só que fosse muito explícito, que diga mesmo, fizemos tudo aqui, desde isto à sala limpa, para controlarmos lá em baixo. Espera lá, estou-me calar. Sim, fizemos todos estes sistemas que vêm aqui. O facto de termos nós desenvolvido
fabricado, montado, permitiu-nos, por exemplo, ter, por um custo extremamente reduzido, vários satélites. Neste momento temos 3 modelos. Um que está aqui, que foi usado essencialmente para desenvolvimento. Um outro que está ali, que é o modelo de engenharia, aquele que vai para o espaço. Se tivéssemos comprado os sistemas, além de não aprendermos nada, tínhamos gasto um dinheirão, porque cada um deles custa um dinheirão maluco, e na realidade reproduzir é muito mais fácil, porque nós dominamos a tecnologia, portanto conseguimos fazer a fonte de alimentação, o sistema de computador de bordo, o transmissor, o rádio, o sistema de armazenamento de dados e de protocolos de comunicação e finalmente o payload. Tudo isto foi feito por nós. Okay? Desenvolvido, projetado, desenvolvido, fabricado, etc. E testado por nós. Como eu disse, só 2 das peças é que foram adquiridas. É uma filosofia completamente diferente, por exemplo, do que as outras equipas, ou algumas das outras equipas seguiram. Que têm uma maior incorporação de peças compradas. Nós não, nós temos uma grande incorporação da nossa própria tecnologia. E, portanto, conseguimos, com este processo, desenvolver muito know-how e a nossa própria capacidade de fazer este tipo de sistemas.